Olá a todos, eu sou o pastor Fábio Feitosa e eu quero que através dessa mensagem Deus fale ao teu coração, a sua fé seja edificada, fortalecida e gere resultados na sua vida, em nome de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo uma vez ele disse que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Cristo. A fé ela vem quando nós ouvimos com relação a Cristo. A fé vem quando nós ouvimos falar de Jesus, quando nós ouvimos falar de tudo que Cristo fez por nós há 2000 anos atrás, tá bom? A Bíblia enfatiza que os crentes devem orar uns pelos outros, porque Deus sabe que a oração de um cristão pode transformar vidas, evita tragédias, evita mortes. Por isso que o Tiago ele disse, a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Muitos cristãos do passado, da antiga aliança, da nova aliança, fizeram orações que geraram resultados e com você não vai ser diferente, tá bom? Com você não será diferente. O salmista disse que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O justo sou eu e você que fomos justificados pelo sangue de Cristo. Você já aceitou Jesus na sua vida? Então você é uma pessoa justificada pelo sangue de Cristo e os olhos de Deus estão sobre você. Os ouvidos de Deus estão atentos ao seu clamor. Eu tenho certeza que Deus está ouvindo a tua oração. Quando nós oramos, muitas vezes parece que Deus não está nos ouvindo. Só parece, mas Deus está ouvindo a tua oração. Tá bom? Nós andamos por fé e não por vista. Você está orando com relação a algo, está pedindo algo para Deus? Creia, Deus está ouvindo a sua oração. Em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5, existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Então a Bíblia fala de Zacarias e Isabel. Zacarias era um sacerdote, Isabel, sua esposa, era estéril, mas eles estavam orando, pedindo a Deus um filho. Você tem necessidade de algo? Peça para Deus. Um dia o apóstolo Tiago diz, quem tem falta de sabedoria, peça para Deus. Então, está faltando alguma coisa na sua vida material, no seu casamento, na sua família, peça. Jesus ele disse, quem pede, recebe. Quem pede, recebe. Então, peça ao teu Pai. E o teu Pai, ele te recompensará. O teu Pai, que ouve a tua oração em secreto, ele te recompensará. Então, Isabel e Zacarias, eles estavam pedindo um filho a Deus. E aquele dia era o serviço de Zacarias. Quando ele entrava no lugar santo, no tabernáculo de Moisés, para queimar incenso. Queimar incenso. O incenso na Bíblia representa as orações dos santos. O salmista uma vez ele disse assim, olha, suba a minha oração a ti como incenso. Em Apocalipse está escrito que o incenso são as orações dos crentes. O incenso são as orações dos crentes. O sacerdote queimava incenso. Aquele cheiro agradável do incenso, aquela fumaça do incenso subia até Deus, representando as orações dos crentes, subiam até Deus e Deus aceitava aquele incenso agradável, aquela fumaça. Deus está recebendo a tua oração. Cristão, a sua oração é agradável a Deus. É agradável, ela sobe como um cheiro suave. Deus tem prazer em se relacionar com os filhos dele. Deus tem prazer na sua oração. A tua oração é como um cheiro agradável. Você já ficou perto de alguém que estava com um perfume muito cheiroso e agradável, muito gostoso. Mas você já ficou perto de alguém que estava cheirando muito mal? É totalmente desagradável. A tua oração é como um cheiro suave, um cheiro agradável. Deus se agrada da oração dos santos. Então naquele dia, o Zacarias entrou no santuário para queimar incenso
Ele estava pedindo um filho para Deus. E ele mais um dia foi queimar incenso. Você está orando com relação a algo? A resposta ainda não veio. Continua queimando incenso. Queimar incenso é orar. Você pediu algo para Deus. Parece que nada aconteceu. Continua queimando incenso. Continua queimando incenso. O Zacarias estava pedindo o filho. Ele continuou queimando incenso no templo. E no versículo 10, toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Zacarias continuou queimando incenso. Deus enviou um anjo para dar resposta para ele. Então continue orando. O Zacarias e Isabel estavam orando. Parecia que Deus não estava ouvindo as orações deles. Às vezes parece que Deus não nos ouve, só parece. O justo ele vive pela fé. Deus está ouvindo a tua oração, creia o que aconteceu. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Cristão, olha o que o anjo falou para Zacarias: não temas, a tua oração foi ouvida. Deus me inspirou a trazer essa mensagem para você, para te dizer: não temas, a tua oração foi respondida. Talvez você pediu uma resposta para Deus, aqui está a resposta: não temas, a tua oração foi ouvida. Ou talvez você está imaginando que Deus não ouviu a tua oração, aqui está a resposta: não temas, a tua oração foi ouvida. O Zacarias estava queimando incenso e Deus estava ouvindo a oração dele. Continue queimando incenso, continua queimando incenso, continua orando e você vai ver a resposta na sua vida. Não temas, a tua oração foi respondida. Eles pediram um filho para Deus e Deus deu o grande João Batista, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Então, creia. Orou? Acredita. Deus ele ouviu a tua oração. Era atribuição dos sacerdotes queimar incenso. No tabernáculo de Moisés existia o átrio, que era um lugar onde você tinha acesso. Existia o lugar santo, somente os sacerdotes entravam, e existia o lugar santo dos santos, que somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Então, na antiga aliança, não era permitido para você queimar incenso. Se você não fosse um sacerdote, você não queimava incenso, você não entrava no santuário. Você não entrava. Hoje, isso estou falando do povo da antiga aliança. Hoje eu e você, nós somos cristãos da nova aliança. Antes de Jesus morrer, na última Santa Ceia, ele disse: olha, esse é o sangue de uma nova aliança. O fim da lei de Moisés é Cristo. Na lei de Moisés, você não entrava no santuário. Na nova aliança, o apóstolo diz que nós temos ousadia para entrar no santuário por um novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus eterno, sumo sacerdote. Na antiga aliança, o sumo sacerdote ele entrava uma vez no Santo dos Santos com medo, porque se ele entrasse no pecado ele morria. Então o apóstolo disse: hoje nós não entramos mais com medo, nós entramos com ousadia no santuário. Nós entramos com ousadia no Santo dos Santos. Quando Jesus morreu, o véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos rasgou de cima até embaixo. Ou seja, nada mais impede qualquer pessoa de ter acesso à presença de Deus. Qualquer pessoa hoje tem acesso à presença de Deus. Hoje tem acesso. Na antiga aliança, só os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Na nova aliança, nós temos acesso à sala do trono. Na nova aliança, nós temos acesso à sala do trono da graça para achar misericórdia em tempo oportuno, em nome de Jesus Cristo. Então não era permitido para você queimar incenso. A Bíblia fala de um rei que foi queimar incenso, mas como não era atribuição dele, lembra a lei de Moisés? Proibia qualquer pessoa de queimar incenso, somente os sacerdotes. Então esse rei queimou incenso e ficou leproso e consequentemente morreu, porque era proibido às pessoas comuns queimar incenso. Era atribuição do sacerdote. Está escrito.
Segundo Crônicas, capítulo 26, a partir do versículo 16, mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se no seu coração até corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, porque transgredisse, e não será isso para a honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então pessoas comuns não queimavam incenso. Pessoas comuns não queimavam incenso. Lembre-se, queimar incenso, tá bom? Queimar incenso é você orar. Queimar incenso são as orações dos santos. Não era permitido. Uzias entrou, queimou incenso, ficou leproso. A lei de Moisés proibia muitas coisas. Meu irmão, só era autorizado os sacerdotes. Hoje você entra no Santo dos Santos e queima incenso. Eu li essa história para você para que perceba a diferença da antiga aliança para a nova aliança. Na antiga aliança só os sacerdotes queimavam incenso, mas hoje está escrito na Bíblia: eu e você somos reis e sacerdotes. Hoje você entra no Santo dos Santos. Hoje você queima incenso. Hoje você não depende mais de ninguém. Você não é mais dependente de sacerdote. Não, você fala com Deus pessoalmente. É claro que nós oramos uns pelos outros. É claro que se você pedir a minha oração, eu vou orar por você. Mas você não depende. O que eu quero dizer é que você não depende mais da minha oração. Você não é mais dependente de sacerdote nenhum. Se o sacerdote não interceder por mim, estou perdido. Se o sacerdote não orar por mim, estou perdido. Hoje você não é dependente. A Bíblia diz, nós devemos orar uns pelos outros. Mas você não depende de ninguém interceder por você. Você necessita de intercessão, mas você não depende. Se aquele sacerdote não interceder por mim, eu estou perdido e Deus não me ouve. Não. Lembre-se, hoje você pode queimar incenso, porque você é um rei e sacerdote. Você fala com Deus pessoalmente. Você vai no trono da graça pessoalmente. Deus, ele te ouve assim como ouve todos os sacerdotes. Deus, ele está te ouvindo, minha irmã. Você não depende mais de ninguém. Você não depende. Fale com Deus e Deus vai te ouvir da mesma maneira que ouve todos os crentes. Então essa história eu li para você, não é para você ficar com medo. Não, eu li para você perceber a diferença da antiga aliança baseada na lei de Moisés para a nova aliança baseada no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou te mostrar aqui alguns exemplos da antiga aliança com a nova aliança, tá bom? Graças a Deus, o Paulo disse que o fim da lei é Cristo. Hoje nós não estamos na lei de Moisés. O Paulo disse que a lei de Moisés é boa. O problema não está na lei de Moisés. O problema está no ser humano. Nós não conseguimos guardar a lei de Moisés. Nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Para você ter uma ideia, um dia Jesus falou assim: olha, a lei de Moisés disse: não matarás. Eu, porém, vos digo, se você se encolerizar contra o teu irmão sem motivo, você é réu de juízo. Olha só a lei de Moisés. A lei de Moisés é mais profunda do que muitos pensam. A lei de Moisés não é ruim, ela é boa. Você já se encolerizou contra alguém? Você já ficou bravo com alguém? Você já transgrediu o mandamento de não matar? Por isso que eu e você hoje nós temos o sangue de Cristo, tá bom? Nós temos o sangue de Cristo. Graças a Deus nós não vivemos na lei de Moisés, nós vivemos na graça do nosso Senhor Jesus. Eu vou te mostrar algumas diferenças da antiga aliança para a nova aliança. A Bíblia fala, na lei de Moisés, fala sobre filhos rebeldes que eram apedrejados para que o mal saísse de Israel. Em Deuteronômio, capítulo 21, a partir do versículo 18, quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz da sua mãe, castigando eles, lhes não der ouvidos,
Então seu pai e sua mãe pegarão nele, levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão com pedras até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel ouça e tema. Olha a lei de Moisés. Filho rebelde, você castigou teu filho. Isso na lei de Moisés, tá? Você castigou o teu filho não obedece. É reincidente na rebeldia. Então a lei de Moisés disse: você vai pegar o teu filho, vai levar para os anciãos da cidade e vai apedrejar o seu filho até que morra, e tira o mal de Israel. Olha, se a lei de Moisés estivesse em vigor hoje, eu tenho certeza que eu não estaria aqui, você também não. Eu tenho certeza que nós já teríamos sido apedrejados, porque nós éramos rebeldes. Eu sei que a maioria que está me assistindo eram filhos rebeldes na adolescência, quando eram crianças. Seu pai te castigava, seu pai e sua mãe te batia, e mesmo assim você continuava rebelde. Se fosse pela lei de Moisés, você não estaria aqui, eu não estaria aqui pregando para você, tá bom? Já estava morto há muito tempo, mas graças a Deus não estamos na lei de Moisés. Olha a diferença. A lei de Moisés manda apedrejar filho rebelde. Na nova aliança, Jesus contou a parábola de um filho rebelde que foi perdoado pelo pai e ainda recebeu um banquete. Por isso que os religiosos ficavam com raiva dele. Os religiosos legalistas, eles não compreendem a graça de Deus, eles não entendem. Pessoas legalistas, elas não entendem o amor de Deus, elas não entendem a graça de Deus. Quando Jesus contou, imagina só, quando Jesus contou a parábola do filho pródigo para os religiosos, os judeus que conheciam muito bem a lei de Moisés, imagina só, Jesus contou a parábola de um pai que perdoou seu filho rebelde. Eles conheciam a lei do filho rebelde, tinha que ser apedrejado. Por isso os religiosos ficavam bravos com Jesus Cristo, porque eles não compreendiam a misericórdia, eles não compreendiam a graça, eles não compreendiam o amor de Deus. Você percebeu a diferença? Graças a Deus que eu e você estamos na nova aliança. Graças a Deus que nós estamos debaixo do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, na lei de Moisés, você não queimava incenso. Hoje, na nova aliança, você queima incenso. Na lei de Moisés, você não entrava no santuário. Hoje, na nova aliança, você entra no Santo dos Santos através do sangue de nosso Jesus. Na lei de Moisés, somente sacerdote, era atribuição exclusiva do sacerdote queimar incenso. Hoje, na nova aliança, você é um rei, você é um sacerdote, você queima incenso, você fala com Deus, Deus te ouve e te responde em nome de Jesus Cristo. Então continue queimando incenso, continue orando, tá bom? A sua oração vai subir como um incenso, cheiro suave e cheiro agradável a Deus. Então o sacerdote, ele tinha que todos os dias queimar incenso no altar do incenso. Existia o altar do sacrifício e existia o altar do incenso que ficava dentro do santuário. Esse altar do incenso, ele era quadrado, nas pontas dele tinha chifres. Chifre na Bíblia representa autoridade. O altar do incenso representa as orações dos santos. O incenso são as orações dos santos. E por quê? Porque tem 4 chifres nesse altar? Porque a autoridade, a oração do cristão tem autoridade. A tua oração tem autoridade. Lembra quando Jesus falou: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões? Chifres representam a autoridade. Cristão, a tua oração tem autoridade. Através da tua oração, o inferno estremece. Os demônios obedecem, as doenças têm que sair em nome de Jesus. E esse altar do incenso, ele era coberto de ouro, porque as orações dos santos são preciosas. Lembra em Apocalipse 5:8 que o anjo estava com uma salva de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Uma salva de ouro cheia de orações dos santos, porque a sua oração ela é preciosa. Cristão, a tua oração está sendo ouvida por Deus, está guardada. O anjo estava com a salva cheia de oração e era uma salva de ouro valiosa, porque a oração do cristão é valiosa. A oração do cristão diante de Deus tem poder e ela é preciosa em nome de Jesus Cristo. Então o sacerdote, ele
queimava incenso, que representa as orações dos santos, e existia uma maneira específica de queimar incenso. Em Levítico capítulo 16, a partir do versículo 11, Arão fará chegar o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Degolará o novilho da oferta pela expiação, que é para ele. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e meterá dentro do véu, e porá incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Então vamos entender sobre o incensário, porque o incenso representa as orações dos santos. Então Deus disse assim: olha, vocês vão tirar o fogo do altar e vão levar até o altar do incenso, o altar do holocausto, onde os animais eles eram sacrificados, o cordeiro era sacrificado. O sacerdote ele ia até o altar do sacrifício. Ele pegava brasas com fogo do altar do sacrifício. O próprio Deus, ele ateou fogo no altar do sacrifício. Ele disse assim: olha, o altar do holocausto, o fogo arderá continuamente. Mas foi um fogo produzido por Deus, não foi por homem nenhum. Foi Deus que ateou fogo no altar do holocausto. E todos os dias de manhã o sacerdote trocava lenha para manter aquele fogo continuamente queimando. Então Deus disse: para queimar incenso é necessário, é imprescindível tirar o fogo do altar. Preste atenção, fogo do altar. Por que era necessário tirar o fogo do altar? Brasas com fogo do altar, porque aquelas brasas representavam o sangue de Jesus Cristo, o sacrifício do cordeiro sacrificado. Então ele pegava do altar do sacrifício, levava até o altar do incenso e queimava incenso naquele fogo tirado do altar. E aqui nós temos segredos valiosíssimos com relação à oração. Como nós devemos orar? Nós devemos orar, quando você for queimar incenso, você queima incenso com brasas tiradas do altar do sacrifício. O que isso significa? Quando você for orar, você deve se basear somente no sacrifício de nosso Jesus Cristo. Não se baseie na sua santidade. Não se baseie na sua bondade, porque você é uma pessoa boa. Não, quando você for orar, se baseie somente no sacrifício de Jesus. Deus, eu estou aqui dependendo única e exclusivamente no sacrifício do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio, meu Deus, que o Senhor vai me ouvir, não é porque eu sou uma pessoa boa, porque eu sou uma pessoa santa, porque eu oro muito. Não, o Senhor vai me ouvir porque o teu filho morreu por mim, e neste nome o Senhor me ouve, e o inferno obedece. Eu vou te dar um exemplo. Um dia eu estava assistindo a televisão e tinha um pastor, e eu falei: deixa eu parar nesse canal para ouvir o que esse pastor está dizendo. E acredite ou não, era um pastor. E ele estava dizendo assim: olha, eu vou caminhar da cidade A até a cidade B para Deus te abençoar. E a distância da cidade era grande, tá? Ele caminhou da cidade A à cidade B para Deus abençoar o povo. Misericórdia eu quero e não sacrifício, Jesus falou. Deus, ele não vai ouvir aquele pastor porque ele se sacrifica pelo povo. Deus vai ouvir aquele pastor porque Jesus morreu por ele. Jesus abriu os céus para ele. Jesus abriu o santuário para ele. Então, aquele pastor, ele se baseou na própria justiça. Ele se baseou no próprio sacrifício. Aquele pastor estava jogando na lata do lixo tudo que Jesus fez. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: Jesus, o teu sacrifício não é suficiente, por isso eu vou andar a pé da cidade A à cidade B para Deus abençoar o povo. Se é necessário eu andar da cidade A à cidade B a pé para Deus abençoar o povo, eu te pergunto, por que Cristo morreu? Por quê? Porque Jesus ele morreu. Então, quando você for orar, falar com Deus, não se baseie na sua própria justiça. Deus, eu sou uma pessoa boa. Meu Deus, eu sou uma pessoa que oro bastante. Eu sou uma pessoa que ajuda os pobres. Não. Lembre-se, a brasa tem que ser tirada do altar. A brasa significa o sacrifício de Jesus. Você queima incenso. Você ora baseada na brasa tirada do altar, do fogo tirado do altar. Você ora, você queima incenso baseado
no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala sobre 2 homens que não usaram o fogo do altar para queimar incenso e eles morreram. Eu vou ler essa passagem com você, não é para você ficar com medo. Eu quero que você entenda a maneira correta de orar, que é baseada única e exclusivamente no sangue de Jesus. Então não é para você ficar com medo, tá bom? Eu quero mostrar para você a maneira certa de orar, a maneira que agrada a Deus. Levítico capítulo 10, versículos 1 e 2. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário, puseram neles fogo e puseram incenso sobre ele. Trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então subiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Esses 2 homens, lembra a regra? Tira brasas do altar. Esses 2 homens, eles estavam com incenso, incensário nas mãos, e eles não tiraram fogo do altar. Eles atearam fogo, né? Provavelmente eles usaram algum objeto de fricção, que era o que existia naquela época, ou de outra maneira, se fosse hoje, nos tempos atuais, eu quero que você entenda, se fosse hoje, eles iam usar um isqueiro ou um fósforo. Mas Deus, ele foi claro, o fogo tem que ser tirado do altar. Eles usaram, se fosse nos tempos atuais, fósforo ou isqueiro, e Deus chamou aquilo ali de fogo estranho. Quando você for orar, não use fogo estranho, use brasas tiradas do altar. Imagina só, fogo estranho é algo desconhecido. No hebraico é algo que você não conhece, é estranho mesmo, como se fosse uma pessoa estranha. Você chega em casa, imagina só, você chega em casa e tem um estranho na sua casa. Você olha para ele, eu não te reconheço. Você é uma pessoa estranha, eu não te reconheço, eu não te aceito aqui em casa, eu não te reconheço porque você é uma pessoa estranha. Fogo estranho foi aquele fogo que não foi produzido por Deus, não foi tirado do altar. Então, quando alguém ora não baseado no sacrifício de Jesus, isso é fogo estranho. A oração que Deus aceita é aquela que você se baseia unicamente no sacrifício de Cristo. Eu sei que muitas pessoas são tentadas de orar, meu Deus, eu sou uma pessoa boa, eu dou o dízimo, eu ajudo os pobres, me abençoa. Eu sei que muitas pessoas oram assim e algumas são tentadas a orar dessa maneira. Se você orar assim, pare. Quando você for orar, fale com Deus, eu estou aqui no nome do teu Filho Jesus Cristo. Ele morreu, ele se sacrificou por mim e eu estou aqui para tomar posse de tudo que ele fez para mim lá na cruz. Tudo. Então, ore dessa maneira, tá bom? Jesus contou uma parábola do republicano e do fariseu. O fariseu eram os religiosos da época de Cristo, que eles gostavam de mostrar para as pessoas que eram mais espirituais do que os outros. Eles se preocupavam muito em manter a aparência de pessoas religiosas. Então esse fariseu, quando ele orou, ele falou, Deus, eu dou o dízimo, eu oro tantas vezes por dia, eu não sou como os demais homens, eu sou uma pessoa boa. E o publicano, ele orou da seguinte maneira, tem misericórdia de mim, Deus, eu sou um pecador. A Bíblia diz que o publicano saiu justificado, o fariseu não, porque ele se baseou na justiça própria, ele se baseou nos próprios méritos. E a Bíblia diz que a minha justiça e a sua são como trapo de imundícia, por isso confie na justiça de Cristo, tá bom? Não confie na sua justiça, confie, Cristo é a sua justiça, você é a justiça de Deus porque se baseia em Cristo. Não se baseie nos seus próprios méritos, na sua própria capacidade. Eu estou aqui, Deus, porque eu sou uma pessoa muito boa. Não, eu estou aqui porque Cristo, a minha justiça, morreu por mim e abriu os céus para que o Senhor me ouça, em nome de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo certa vez disse assim, olha, eu não tenho a minha própria justiça que vem da lei. Não tenho minha própria justiça. O Paulo era conhecedor da lei de Moisés. O Paulo era um legalista, era religioso, mas o dia que ele encontrou com Cristo, ele disse, eu não tenho minha própria justiça. Então confie na justiça de Cristo, tá bom? Tá bom? Quando você, nas suas orações, tire brasas, tire fogo do altar do sacrifício. Aquelas brasas representavam o sacrifício de Cristo. Ore com fogo tirado do altar do sacrifício, tá bom? Não use fogo estranho. Não use
aquilo que Deus não reconhece. O que Deus reconhece é o sacrifício do Filho dele, Jesus Cristo. Em Isaías capítulo 6, ele teve uma visão no ano em que morreu o rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, tirada do altar com uma tenaz. Isaías teve uma visão de um serafim do trono de Deus, e ele falou: eu sou uma pessoa impura, eu vou perecer. O que o anjo fez? Foi no altar do holocausto e tirou uma brasa viva, uma brasa em chamas. Olha só, uma brasa em chamas, e brasa significa o sacrifício de nosso Jesus Cristo. E o que aconteceu quando o anjo tocou os lábios de Isaías com aquela brasa? Isso, lembre-se, isso foi uma visão. O que aconteceu? Preste atenção. Com ela tocou a minha boca e disse: a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Aquela brasa tocou em Isaías e o anjo disse: tua iniquidade foi tirada, teu pecado foi purificado. Brasa significa o sacrifício de Cristo. Quando o sacrifício de Cristo toca em alguém, aquela pessoa é purificada. Você já foi tocado ou tocada com brasas do altar, com o sacrifício de Cristo? Então você é uma pessoa purificada. A partir do momento que você aceitou Cristo, essa brasa queimou todo o pecado e purificou você. Hoje você é uma pessoa santa e purificada pelo sangue de Cristo. A palavra santo significa separado. Deus separou você para Ele. Aquela brasa purificou Isaías. Quando Jesus tocava nos leprosos, eles ficavam purificados. Se você tocasse no leproso, você era considerado imundo. Jesus tocava nos leprosos, ele não ficava imundo. Pelo contrário, ele purificava os leprosos, ele purificava as pessoas, ele purificou as pessoas das doenças, ele purificou o povo do pecado. Isaías foi tocado com o sacrifício de Cristo, com brasas do altar, e ele ficou purificado de toda iniquidade e de todo pecado. Você que está me assistindo, você já aceitou a Cristo? Se a sua resposta for sim, você é uma pessoa purificada, você foi tocado com brasas vivas no altar. Lembra o apóstolo Paulo? Ele perseguia os crentes, ele era cúmplice na morte dos crentes, mas um dia a brasa viva do altar tocou nele. Ele ficou cego, depois Jesus curou, ele se converteu e Jesus o transformou no grande apóstolo Paulo. Aquela brasa viva tocou no Paulo e ele se converteu. Quando a brasa viva toca na vida de alguém, queima todo o mal, queima todo o pecado e purifica aquela pessoa. Meu irmão, minha irmã, você é uma pessoa purificada pelo sangue de Cristo, tá? Você é uma pessoa santificada. Você é uma pessoa santa através da brasa viva que foi tirada do altar. Então, quando você orar, use a brasa viva do altar. Use o sacrifício de Cristo, porque esse sacrifício, ele abençoa, mas ele queima toda a obra do diabo, queima a doença, queima a enfermidade, queima a lepra, queima os demônios, queima tudo aquilo que não provém de Deus. Então use a brasa viva tirada do altar. Ore baseado no sacrifício de nosso Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 12, no versículo 20, o apóstolo Paulo disse assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça, sobre a cabeça dele. Então Paulo disse assim: olha, se o teu inimigo tem fome, dá de comer, tem sede, dá de beber. Pastor, é difícil, eu sei que é difícil, claro que é difícil, com certeza é difícil, mas o Paulo disse: se você fizer isso, se você tratar bem o seu inimigo, você vai amontoar sobre a cabeça dele brasas de fogo. Quando fala de brasas de fogo, eu lembro das brasas
tirada do altar do sacrifício. Brasa de fogo, a mesma brasa que tocou e purificou o Isaías, a mesma brasa que era usada para oferecer, para queimar incenso e esse incenso subir como cheiro suave até Deus. Então, isso significa o quê? Eu quero ler o contexto desse versículo para você compreender o que o Paulo queria dizer. Quero ler o contexto com você a partir de Romanos capítulo 12, a partir do versículo 9. O amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Olha o que Paulo diz, aborreçam o mal. O mundo, é claro que o mundo, a Bíblia diz, o Paulo diz que o mundo jaz no maligno, mas nós não vamos deixar o mal nos vencer. Não, nós não vamos deixar, só porque a maioria das pessoas são más, eu e você não seremos. Nós não deixaremos o mundo nos influenciar, nós não somos deste mundo, nós estamos nele, mas nós não somos dele. Por isso nós não vamos deixar esse mundo nos influenciar. E o Paulo continua, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amai uns aos outros com amor fraternal. Amar não é melação. Tem cristão que pensa que amar é melação. Não, amar não é melação. A palavra amar é um verbo e todo verbo é ação. Amar, eu amo, você ama, nós amamos. Todo verbo é uma ação. Amar é você fazer alguma coisa pelo próximo. Amar. Você está aborrecido com a tua esposa, com o teu marido? Mas o que é o amor? É uma ação. Mesmo aborrecido, você faz bem para a tua esposa, mesmo aborrecida com ele, você faz bem. Isso é amor. Amor é ação, amor é um verbo. Então, ele disse, amai uns aos outros com amor fraternal, amor de irmão. Qual família que não tem problema? Todas as famílias têm problema. Mas nós superamos, nós perdoamos, perdoamos e superamos, tá bom? Então, esse é o amor fraternal. Esse é o amor fraternal. Os irmãos brigam, os irmãos discutem, mas eles se amam, daqui a pouco estão juntos, resolvem os problemas, resolvem as divergências. Alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverai na oração. Se alegre na esperança. Um dia nós não estaremos aqui. Um dia Cristo virá nos buscar. Então se alegre na esperança. Ele disse, sejam pacientes na tribulação. Você está passando uma tribulação, ninguém gosta. Eu também não gosto de passar lutas, mas nós passamos. Esses dias eu li uma frase que dizia assim, hoje nós caminhamos no deserto para amanhã pisar na terra prometida. Então tenha paciência. Tenha paciência, você vai passar. O salmista diz que nós passamos pelo vale da sombra da morte. Nós não permanecemos. Nós passamos pelo deserto, mas não permanecemos nele. Você vai vencer essa luta. Essa luta vai passar. Um dia você vai olhar para trás e verá as vitórias que Deus ele te deu. Então ele diz, sejam pacientes. Sejam pacientes na tribulação. Comunicar com os santos nas suas necessidades e seguir a hospitalidade. Comunicar com os santos. Você conhece algum irmão em Cristo que está passando necessidade? Ajude aquela pessoa. Ele disse, comunicar com os santos nas suas necessidades. Tem alguém passando necessidade? Levante uma ajuda para aquela pessoa. Faça uma cesta básica. Levante a ajuda que for possível para você. Comunicar com os santos nas suas necessidades. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Pastor, é difícil abençoar quem me persegue. Não amaldiçoe. Se alguém está perseguindo você, não amaldiçoe, porque aquela pessoa, a pessoa que persegue você, tenta te prejudicar, ela está se autodestruindo. A Bíblia fala sobre um homem que odiava o tio da rainha Esther. E esse homem preparou uma forca para matar o tio da Esther. Sabe o que aconteceu? Ele morreu na própria forca. Então você não precisa amaldiçoar as pessoas que não gostam de você. Elas estão se autodestruindo. Um dia Deus disse para Abraão, eu abençoo quem te abençoar, eu amaldiçoo os que te amaldiçoarem. Então não jogue maldição em ninguém, tá bom? Eu sei que é difícil abençoar os inimigos, claro que eu sei. Mas não amaldiçoe porque aquela pessoa já está cometendo autodestruição. Você não precisa amaldiçoar, ela está se autodestruindo. Então ele disse, abençoe,
os que vos perseguem, não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Fique alegre com aqueles que compartilham uma bênção com você. Compartilhe o teu sucesso com pessoas que te amam de verdade. Se você compartilhou o seu sucesso com alguém e essa pessoa ficou triste, essa pessoa não é o seu amigo, não é a sua amiga, essa é uma pessoa invejosa. Nós cristãos também não devemos ser invejosos. Alguém compartilhou uma bênção conosco, ele disse, vamos ficar alegres, se alegre com aqueles que se alegram. Alguém compartilhou algo bom com você, falou que conquistou uma bênção grande, fique alegre com aquela pessoa. As pessoas que nos amam, elas ficam felizes com o nosso sucesso. As pessoas que não nos amam, elas não ficam felizes com o nosso sucesso, tá bom? Então compartilhou algo com alguém, aquela pessoa não ficou feliz, ela não é sua amiga, não é hipótese nenhuma. E ele disse assim, olha, chore com os que choram. Você conhece alguém que está passando um momento difícil? Chore com os que choram. Alguém conhecido seu morreu e você não gosta de velório porque é um ambiente triste, mas o Paulo disse, chore com os que choram. É um irmão em Cristo, é um conhecido seu, é um parente. Vá até essa pessoa, ofereça o seu consolo. É claro que é fácil ficar alegre com os que se alegram, participar de uma festa alegre, com certeza é melhor do que um velório, mas o Paulo disse, chore com aqueles que choram. Leve o seu consolo para aqueles que estão tristes. Leve o seu consolo para aqueles que estão na depressão. Leve o seu consolo em velórios de pessoas que você ama e você conhece, em nome de Jesus Cristo. E ele continua, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, e não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, e procurai as coisas honestas perante todos os homens. Então alguém te fez mal, Paulo disse, não devolva mal por mal, não pague mal por mal. Não, deixe, se alguém te faz mal, essa pessoa está se autodestruindo. Então ele disse, não pague mal por mal, porque nós somos filhos de Deus, nós somos a luz do mundo, nós somos diferentes, nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós somos pessoas diferentes, compradas pelo sangue de Jesus. Ser diferente não é ser esquisito, não, tá bom? Tem crente que é esquisito. Ser diferente é ser santo. Santo significa uma pessoa separada. Não é uma pessoa comum. Não, é uma pessoa que ela age com realeza. Ela é a luz do mundo. Ela brilha no meio da escuridão. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. É possível você ter paz com alguém? É possível, então tenha paz com essa pessoa. É claro que tem pessoas que não é possível ter paz com elas. Não é possível. Problema dela. É possível que você tenha paz? Então, Paulo disse, tenha paz com essa pessoa. Não é possível. Eu sei que tem pessoas que odeiam você, não gostam de você. Você tenta uma amizade, uma aproximação, mas gera confusão, gera divergências. Se for possível, conta a você. Não é possível. Não é possível. Então você se afasta daquela pessoa que te odeia, que sempre cria uma divergência, discussões e tudo mais. Ele continua dizendo, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito que minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Então, não se vingue de ninguém. Alguém te prejudicou, fez mal, e você tem a oportunidade de se vingar, não se vingue daquela pessoa. Eu repito, a pessoa que te prejudica, ela está se autodestruindo, tá bom? Não se vingue daquela pessoa. Eu sei que dá vontade. Pastor, eu tenho vontade de me vingar daquela pessoa. Eu sei, você é um ser humano normal, com sentimentos, com emoções. Nós somos cristãos com sentimentos e emoções. Nós temos o fruto do Espírito, domínio próprio, exatamente para isso, tá bom? Mas pastor, como eu posso ser crente e sentir essas coisas? Você é um cristão normal, você não é uma pessoa perfeita. Quando você tiver esses sentimentos de vingança, ore a Deus, medita no Evangelho e
O tempo vai tirar esse ódio, essa raiva, esse desejo de vingança no teu coração. A Bíblia fala sobre Paulo e Barnabé, que tiveram uma grande discussão. Eles divergiram com relação a um assunto, eles tiveram uma grande discussão. Paulo e Barnabé se separaram depois da discussão. Eram dois homens de Deus, duas pessoas santas, discutiram e foi necessário a separação desses dois amigos para não criar mais contendas e divergências, tá bom? Então ele disse, não se vingue, ore por aquela pessoa. Pastor, mas eu estou com ódio, estou com raiva. Sabe o que você faz? Continua meditando no Evangelho. Medita no Evangelho, ouça a mensagem de pastores que pregam o Evangelho da graça. Vai alimentando. O ódio ele sairá do seu coração espontaneamente. Tem pessoas que elas tentam perdoar, tentam não sentir ódio e não conseguem. O segredo é você meditar no Evangelho. É o Evangelho que vai restaurar o teu coração. É o Evangelho da graça que vai curar o teu coração. O Espírito de Deus. Jesus falou, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou a curar os contritos de coração. Então continua ouvindo o Evangelho. Continua ouvindo. E eu te garanto, espontaneamente, esse ódio sairá do seu coração. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo diz que nós perdoamos porque Cristo nos perdoou. Você perdoa porque sabe que Cristo te perdoou. Só continua ouvindo o Evangelho. Continua e o tempo vai curar suas feridas, o tempo vai curar o seu coração em nome de Jesus. Então ele diz, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Se você fizer isso, abençoar o teu inimigo, você vai amontoar sobre a cabeça do teu inimigo brasas de fogo. Brasas representam o sacrifício de Cristo. Quando você não paga na mesma moeda, você não se vinga, não paga mal por mal, aquele teu inimigo vai começar a refletir sobre a sua atitude como um cristão, vai refletir sobre Cristo. Quando fala de cabeça, fala de mente. Brasa sobre a cabeça, lembra? Brasa sobre a cabeça. Cabeça é mente. E quando fala de mente, eu lembro de uma palavra no grego, metanoia, que é arrependimento, que significa mudança de mente. Quando você não se vinga, quando você dá de beber para o teu inimigo, dá de comer para o teu inimigo, a sua atitude vai amontoar na cabeça daquela pessoa brasas de fogo sobre a cabeça, sobre a mente, e ela vai começar a mudar de pensamento com relação a você. Todas as vezes que você lê na Bíblia a palavra arrependimento, no grego significa metanoia. Leu a palavra arrependimento no Novo Testamento, é metanoia. No Antigo Testamento, arrependimento era choro. Quando a pessoa estava arrependida, ela se lançava nas cinzas, ela vestia pano de saco. No Novo Testamento, a palavra arrependimento é metanoia, é mudar a mente. É mudar a mente, tá bom? Existem pessoas que elas sentem remorso e tem outras que elas têm o verdadeiro arrependimento. Vou te dar exemplos. Vamos supor que você é uma pessoa que frequentava uma igreja e nessa igreja você aprendeu que Deus prova com doença, enfermidades, que o câncer é vontade de Deus. Vamos supor, você mudou de igreja e na outra igreja você aprendeu que Jesus cura, que Jesus levou suas doenças, levou suas enfermidades há 2000 anos, você mudou de mente. Isso se chama arrependimento, tá bom? Isso se chama arrependimento. Choro é remorso. Arrependimento é mudança. Mudou a mente, consequentemente mudará as atitudes. Vou dar outros exemplos. Vamos supor que você frequenta uma igreja que ensina a miséria, que você tem que ser pobre, que os ricos, na verdade, estão no reino dos céus, e você mudou de igreja, e na outra, você aprendeu que Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Você acreditava que a miséria era da vontade de Deus, mas agora você acredita que a prosperidade é vontade de Deus. Você mudou de mente, você se arrependeu, você praticou metanoia, a sua mente mudou. Então, quando você
trata bem o seu inimigo, você vai amontoar sobre a cabeça daquela pessoa, brasas de fogo. E ela vai mudar a mentalidade com relação a você e com relação a Deus. Quando nós tratamos bem aqueles que nos odeiam, a brasa de fogo vai queimar sobre a cabeça daquela pessoa e vai levá-la ao arrependimento. O apóstolo Paulo diz que a bondade de Deus é que leva a pessoa ao arrependimento. A bondade de Deus leva a pessoa a mudar de mente, mudar de pensamento. As nossas atitudes vão amontoar na cabeça daqueles que nos odeiam, que odeiam Deus, que odeiam a igreja. As nossas atitudes vão amontoar brasas e vão mudar a mentalidade daquelas pessoas. E vai mudar o pensamento delas com relação a Deus. Existem pessoas que não têm Cristo, que elas odeiam a Deus. Eu já atendi pessoas que se Jesus aparecesse ali, elas enforcavam, elas odiavam Jesus Cristo. Então, quando nós tratamos bem essas pessoas, a brasa de fogo vai mudar a mentalidade delas, tá bom? Essa pessoa vai se converter, essa pessoa vai tirar todos os conceitos errados com relação a Deus, com relação aos cristãos. Então faça o bem para o teu inimigo e as brasas de fogo sobre a cabeça dela mudarão, com certeza mudarão a mentalidade dela. Então arrependimento simplesmente é mudança de mente. O Judas, ele pecou. O Judas, ele sentiu remorso, que é diferente de arrependimento. O Judas sentiu remorso e se matou. Pedro traiu Jesus? Sim, mas Deus perdoou Pedro. O Pedro, ele sentiu remorso, mas também sentiu arrependimento, mudança de mente. Aquele Pedro que negou a Cristo mudou a mentalidade dele completamente e agora era um Pedro que estava disposto a morrer por Cristo e que inclusive ele foi crucificado de cabeça para baixo, tá bom? Se o Judas ele sentiu remorso, ele não se perdoou, ele não aceitou o perdão de Cristo porque ele traiu sangue inocente e ele cometeu o suicídio. Muitas pessoas elas sentem remorsos por erros do passado, mas a Bíblia diz que Deus ele apagou todos os nossos pecados. Deus ele apagou todos os nossos pecados. Você errou no passado, você fez muitas coisas erradas, mas Deus é aquele que apaga todos os seus pecados e das suas iniquidades ele não lembra mais. Deus é grande em perdoar. As misericórdias de Deus elas se renovam a cada manhã, tá bom? Então, arrepender, mudar de mente. E nós nos arrependemos constantemente. Eu hoje tenho muitos pensamentos diferentes dos pensamentos que eu tinha o ano passado. Eu mudei de mente com relação a muitos pensamentos que eu tinha há 5, 6, há 10 anos atrás. Isso se chama arrependimento. Arrependimento em todas as áreas. Arrependimento. Eu pensava de uma maneira, agora eu penso de outra. E isso vai acontecer com os nossos inimigos. Isso vai acontecer. Vamos dar de beber para os nossos inimigos, vamos dar de comer e vamos ver a metanoia na vida deles. Vamos ver a mudança, porque a bondade de Deus vai levar essas pessoas a mudar de mente, em nome de Jesus Cristo. Então continue queimando incenso, tá bom? Hoje você é rei sacerdote. Hoje você está autorizado por Deus a queimar incenso. Deus ouve tua oração, Deus recebe o teu incenso. E eu quero orar junto com você, porque a tua oração, ela pode muito em seus efeitos. E nós vamos orar baseados unicamente, exclusivamente no sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus vai aceitar esse incenso, vai subir com um cheiro suave e agradável a Ele. Eu não sei o problema que você está passando. Zacarias e Isabel pediram um filho para Deus. Ele pediu um filho e Deus, ele me inspirou a gravar essa mensagem para dizer para você, cristão, não temas, Deus ouviu a tua oração. Vamos orar em nome de Jesus? Pai querido, Pai amado, neste momento, junto com todos, nós queimamos incenso. Nós oramos a Ti com brasas de fogo tiradas do altar, meu Deus. Nós nos aproximamos de Ti
baseados na brasa de fogo que tocou em Isaías e o purificou. Nós nos baseamos exclusivamente na justiça, no sacrifício de Cristo. Não na nossa justiça, que somos como trapos de imundícia, mas na justiça de Cristo, naquilo que Cristo fez por nós. E eu tenho certeza, Deus, que neste nome todo joelho se dobre. Eu tenho certeza. Jesus disse: tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome eu farei. Eu oro, meu Deus, junto com todos neste momento. Aquelas pessoas que estão magoadas, feridas, com sentimento de ódio, de amargura, desejo de vingança, ajude essas pessoas, meu Deus. Ajude essas pessoas em nome de Jesus Cristo. Eu oro por todos. Mas, meu Deus, eu também oro por aqueles que estão doentes fisicamente, com algum problema no corpo. Jesus, o Senhor levou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades lá na cruz há 2000 anos. E é por isso que na autoridade que tem o teu nome, Jesus, eu repreendo todo o mal da vida deste meu irmão, dessa minha irmã, e eu digo: Satanás, pega a tua doença, tua enfermidade, a tua loucura, a tua depressão, em nome de Jesus, e sai dessa pessoa, em nome de Jesus, porque eu abençoo a todos, todos que oraram comigo. Nós queimamos incenso, Pai, e eu tenho certeza que subiu como cheiro suave e agradável a Ti, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Olha, continue queimando incenso, tá bom? Continua queimando incenso, creia na tua oração. E mais uma vez eu repito, não temas, a tua oração foi ouvida. Deus te abençoe e até a próxima mensagem. Em nome de Jesus.